Olá, olá, bem-vindos, eu sou o Júnior Nunes, esse é o nosso terceiro vídeo do tema detoxificação para falar do assunto o que influencia a capacidade de detoxificação do nosso corpo. Para quem não viu, vou deixar aqui novamente o link para o primeiro e o segundo vídeo dessa série e mais dois vídeos que estão aqui no canal falando de toxinas e metais tóxicos. Eu recomendo que você volte lá e assista para entender melhor as etapas desse processo. Muitos são os fatores que influenciam na nossa capacidade de detoxificação, como os polimorfismos genéticos, a idade, o sexo, a alimentação, o estilo de vida, o meio ambiente em que estamos inseridos, algumas doenças, alguns tipos de medicamentos. Todas essas coisas podem levar à inibição ou aceleração da fase 1, biotransformação, e fase 2, conjugação com os metabólicos, que falamos no vídeo anterior. Por exemplo, na fase 1, o metabolismo do café, do álcool e outras substâncias são muito menores na infância e adolescência do que no adulto. Os genes que modulam isso vão modificando com a idade para permitir uma melhor condição metabólica. E crianças têm rotas de conjugação de fase 2 ainda incompletas e só vão melhorar na idade adulta, ou seja, crianças são mais suscetíveis aos poluentes que adultos e por isso precisam de mais cuidados. Muitas coisas inibem as fases de detoxificação, como a competição de compostos, por exemplo, pela mesma enzima, uma carga tóxica excessiva que ultrapassa a nossa capacidade de detoxificação, a depressão de substrato, como a glutationa, que é um antioxidante produzido pelo corpo, a inibição da síntese do citocromo P450 na fase 1, que falamos no vídeo anterior, porque muitos tóxicos e medicamentos podem inibir essa fase, ou destruir o citocromo P450. Se isso acontecer, pode levar ao desequilíbrio nos hormônios esteroides, dos ácidos graxos, e permitir que xenobióticos não metabolizados se depositem no organismo. A síntese de todos os nossos hormônios esteroides dependem do metabolismo das enzimas do citocromo P450, que acontece lá na fase 1. Normalmente a fase 1 não para, ela continua e continua, a menos que a pessoa esteja muito doente ou anêmica, podendo essa fase ficar, nesse caso, mais lenta. Muitas coisas inibem o citocromo P450, como os antibióticos, cimetidina, antifúngicos, miconazol, fluconazol, fluoxetina, remédio antiparkinsoniano, etc. Alguns inibidores são piores e dados como irreversíveis, como certos hormônios sintéticos e antibióticos. Também alguns inseticidas e organofosforados são inibidores. Existem também muitos inibidores da fase 1 do citocromo P450. Esses outros podem ser barbitúricos, glicocorticoides, omeprazol, álcool, fumaça de cigarro, de automóveis, alimentos queimados e defumados, corantes, os PCBs, extrato de óleos, acetona, arsênico, benzeno, tolueno, solventes de pesticidas e por aí afora vai. Lembra que essas substâncias, se ficarem aceleradas na fase 1, a pessoa fica mais intoxicada e a fase 2 precisa estar mais ativa para não acumular. A aceleração da fase 1 do citocromo P450 cria uma fonte de espécies reativas de oxigênio e pode depletar reservas orgânicas hepáticas. Pode também haver a redução da atividade dos andrógenos, estrógenos, progestágenos, glicocorticoides, vitamina D, bilirubina e etc. Porque eles vão ser acelerados
e precipitados a sua eliminação. Então, tendo a fase 1 muito ativa, vai perder hormônios, ter mais risco de câncer de fígado e etc. Quem metaboliza, por exemplo, o café muito rápido, tem mais risco de câncer de mama. Impressionante. Infelizmente, muitos desses xenobióticos precisam ser metabolizados, gerando ações mutagênicas e carcinogênicas. E essa ativação de xenobióticos, que são esses compostos químicos estranhos ao corpo, e mesmo de estrógenos e endógenos, como já falei, se dá pelas reações de fase 1. Vejam a importância das enzimas de fase 2 na detoxificação. Um estudo mostrou que alterações genéticas de enzimas de fase 1 e 2 foi encontrada em pessoas com diversos tumores malignos, incluindo os de mama. O modelo ideal seria não ter a fase 1 lenta ou rápida demais. Se for lenta, acumula toxinas. Se for rápida demais, gera compostos prejudiciais, em excesso, né? Também a fase 2 não deve ser lenta ou muito rápida. No entanto, ela sendo um pouco mais acelerada, a pessoa elimina com mais facilidade. No próximo vídeo falaremos do assunto como avaliar a carga tóxica, os sinais e sintomas no nosso corpo. Se gostou desse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Te espero lá no quarto vídeo. Tchau, tchau.